Vocês vão gostar muito, muito, muito. Nós já tivemos aqui numa live há uns tempinho atrás e hoje vai ser um complemento daquela live, porque ele vai mostrar muita coisa da parte como é que faz, né? Porque muita gente vê a técnica, mas quer entender como é que funciona, né? Porque é uma coisa muito nova, ortodontia sem bracket, ou seja, como que funciona É uma isso? coisa estranha, né, Milani? Sou estranho, não É sou? estranho, é estranho. É, Para quem ouve, fala, mas como é? Como fazer ortodontia sem bracket? Tá, mas sem bracket é com alinhador. Não, não é com alinhador. É isso, é, é completamente diferente. é estranho. Será que isso é possível, né, Milani? Essa é a grande Exatamente. Será que isso pergunta, é né? possível? É isso aí, é o que o Guaraci vai mostrar hoje. Será que é possível? Ô, Milani, eu vou deixar você bem livre aí para fazer qualquer pergunta, o pessoal também, tá? Assim, pode fazer pergunta se achar que não tem limite para pergunta, tá? Porque como é uma coisa conceitualmente nova, e é importante que as pessoas perguntem, entendeu? Para não Sim, ficar, ah, não, ele está mostrando, não vou incomodar ele. Não, pode perguntar o que quiser, como quiser, e a gente tenta esclarecer, entendeu? Em relação a isso aí. Tá joia? perfeito, perfeito. Vamos lá. E amanhã, lembrando que nós teremos o Ney. O Ney estará com a gente aqui amanhã, complementando essa parte de ortodontia Ortodontia híbrida, né? híbrida, ia falar descomplicando a ortodontia estética com mecânica híbrida. E é o que eu falei com o Mauro ontem, eu falei assim, que é uma tendência agora isso daí, né? Começar a ortodontia É, com aparelho fixo e depois entrar com os alinhadores. Então, é uma tendência bem interessante, bem interessante, porque o consegue domínio, o domínio, né, Milani, das diversas técnicas, né, diversas formas de tratar, entendeu? exatamente, exatamente. Entendeu? Isso é muito Então, legal. pessoal, Vamos começar, né? agora sim, queria te convidar, queria te agradecer de novo, né, por você ter Ah, aceito de novo o obrigado, nosso cara. Obrigado. convite aí. E vai falar do 3D Bolt, só que vai dar uma outra visão Uma aí de outra como que visão, é, exato. uma outra linha. Na outra vez mostrou casos clínicos, mostrou o resultado final. Hoje você vai mostrar como que funciona, porque na verdade, o que eu falo para os ortodontistas, não adianta você ver só o caso final, você tem que entender como que começa tudo isso. Você quer fazer ortodontia, você não vai ver o resultado final só, você tem que saber como você cola o bracket, como você escolhe Claro, o bracket, como você claro. escolhe o torque, que fio que você usa. Então é isso aí. Agora sim, E, obrigado, fique à vontade aí. obrigado aí pelo convite, Milano, mais uma vez. E devagarinho a gente está estreitando nossa amizade, né? A gente já esteve aqui em Exato. Recife, nós nos encontramos umas duas vezes em Portugal, lá no Norte, no Shopping não, no Corte Foi, nós Inglês, né? tomamos um café ali na É, Casa da Música. exato, exato. Excelente. Muito bom. E, enfim, a Milano sempre nos prestigiando aqui, a nossa equipe, isso é muito bom. Muito obrigado, Milano, aí, por ter convidado nossa turma toda. Mas, assim, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de conceito, tá? O conceito de mudança de forma de pensar. Eu quando vejo uma coisa nova, é, eu me interesso, entendeu? Principalmente, claro, na ortodontia, principalmente. Parece que eu penso 25 horas por dia em ortodontia. Eu acho que você é a mesma coisa, né, Milano? É meio O dia inteiro. aficionado. A minha mulher me pergunta: o que é que você está pensando? Estou pensando, se eu disser que é ortodontia, eu estou frito, né? Melhor você inventar alguma coisa, entendeu? Porque no fim a gente está sempre pensando. Eu acho que você passa por isso também. Mas a ideia é um conceito, né, cara? Por que o ortodontista pensa sempre quando fala de ortodontia? Eu vou virar um pouquinho a minha tela aqui, Milani, Sim, tá? sim. Vamos lá. Vou tirar A os ideia, comentários viu, então. viu, Milani, é criar um brainstorm. Vamos criar Sim, uma sim. complicação na cabeça aqui, tá? E assim, aí você pode ir falando na hora que você quiser, manda bala. Como é que é conceitualmente fazer uma ortodontia sem brackets? Isso existe? Isso é possível? Quando a gente aprendeu que a gente precisa dos brackets, cara. Então, quando você fala em ortodontia para qualquer ortodontista, ele pensa logo no sistema fio, bracket, canal de encaixe. Sempre pensamos assim, nós todos, tá? Não estou falando de que eu estou fora disso, não. Mas, de repente, eu me dou conta, entendeu, Milani, com um aspecto, uma publicação no Instagram, que hoje o Instagram é uma loucura, né, cara? Tanto é que a gente Sim. está usando o Instagram aqui. E, e aí essa coisa vem e eu enxergo um antes e depois com um fio passando por oclusal. Isso é muito louco, entendeu? Isso é muito, um tanto quanto impressionante, tá? E aí eu me interessei, sabe? Eu me interessei. Aí vem algumas perguntas, né?
Atualmente existe algum aparelho ortodôntico imperceptível por completo? Existe um aparelho confortável? Existe algum aparelho ortodôntico confortável, Milani? Talvez não, né? Eu acho que muita certeza não. Você gostaria de tratar-se com um aparelho imperceptível e confortável? A resposta é sim, né? Vamos lá. 3 perguntas. Existe um aparelho confortável? Não. Para já, não. Existe um aparelho ortodôntico imperceptível? Tem, mas incomoda. Por exemplo, o lingual incomoda. Eu sou lingualista, eu fiz lingual há vários anos. Você gostaria de tratar-se com um aparelho imperceptível e confortável? Eu quero. Eu, como paciente, eu quero isso, entendeu? Quero sim. Quais são as opções disponíveis que a gente tem? Bom, temos um aparelho ortodôntico convencional, tá? Temos um aparelho ortodôntico que todo mundo usa, autoligado ou não autoligado. Temos uma boa combinação, Milani, maravilhosa. Ortodontia lingual com ortodontia vestibular inferior, lingual superior, se torna mais confortável e menos perceptível. Mas continua sendo desconfortável, um pouco. E perceptível. Se a gente pensar em lingual superior e inferior, é imperceptível, mas é mais desconfortável. Então, onde você vai, você tem um problema, entendeu? Você tem um problema. O alinhador, fantástico, mas é desconfortável. Se você pensar que você tem que usar 22 horas, e 20 a 22 horas o alinhador, que é o que recomenda, durante um longo tempo, e você, ao tirar e colocar, é um desconforto. Tira, coloca, tira, coloca. Inclusive, eles recomendam para não ficar tirando e pondo, para não perder eficiência, né? Existe o trabalho de mini-tubos, mas é perceptível. E o lingual e o alinhador também é perceptível. Então, a gente está aí com um brainstorm. Eu quero um aparelho confortável e imperceptível. É quase impossível isso, tá? Mas existe aí um tipo de aparelho, cara, que eu tive contato com ele há 1 ano e meio atrás, e isso me deixou, assim, inquieto, entendeu? E aí eu estou criando esse brainstorm aí, para a gente fazer perguntas e fazer respostas e tentar entender. Por isso que eu estou deixando livre. Façam perguntas, porque eu preciso desse brainstorm. Você precisa também, Milano. Até porque nós temos responsabilidades como educadores, entendeu? A gente tem que responder algumas perguntas. E quando não soubermos responder, a gente tem que fazer de conta não, fazer responder. Tá? Isso aqui é um paciente que a gente está em tratamento, Milani, cirúrgico, e que 4 meses depois está assim, cara. Dá uma olhadinha. Isso é um brainstorm. Cara, você consegue fazer isso com um fio passando por oclusal. Milani, até quando eu me pego pensando nisso, eu fico pensando, será que isso é verdade? Será que isso acontece? Entendeu? Não tem nenhum trabalho científico mostrando, assim, in vitro, uma pesquisa, mostrando que tipo de movimento. Isso não existe ainda, tá? Isso é muito novo. Mas isso está acontecendo, cara. Isso está acontecendo com meus pacientes, com muitos pacientes. E aí vem a pergunta, né? Ortodontia confortável e imperceptível. Existe? Eu faço lingual há 20 anos, Milani. Há 20 anos, tá? E fui fazer lingual para fazer alguma coisa diferente no meu consultório. Porque estava todo mundo colocando aparelho de graça para as pessoas. Eu digo, vou fazer uma coisa diferente. Então, é uma maneira de se diferenciar também no mercado. O que é impossível deixa de ser impossível, tá? O que é ineficiente pode ser eficiente. Então, e aí vai gerar oportunidade de trabalho, entendeu? Então, esse é o conceito, tá? Fazer diferente, fazer com controle, mas pensando, tá? Criando um problema para ser resolvido. Então, essa é a visão de um paciente que está usando aparelho 3D Bolt. É possível tratar um paciente confortavelmente sem que o aparelho apareça? É possível. Tem sido possível, entendeu, Milani? A gente está mudando os conceitos. Nós juntos, você divulgando isso aí, eu, o Ney aqui trabalhando arduamente, eu, Cristina, minha irmã, as pessoas que trabalham comigo na CPGO, enfim, a gente está trabalhando arduamente. Temos muitos casos em tratamento, casos de altíssima complexidade também. E esse é um aspecto que o paciente quer, um conforto e uma estética durante o tratamento, Milani. É por isso que a Surgery First, na ortognática, vai ganhar pé, vai longe. Porque ninguém quer ficar pior para ficar melhor. Ninguém quer botar um aparelho metálico, sorrir metálico por 2 anos para dizer que agora eu fiquei bom depois de 2 anos. Entendeu, Milani? Isso é muita espera, é muita... As pessoas são mais ansiosas, as pessoas querem imediatismo. E nós temos que dar alguma coisa mais rápida aos pacientes. E não piorar para melhorar.
E aí, com o advento da ancoragem esquelética, que você bem sabe, você pode fazer, mudar os conceitos e os parâmetros da ortodontia. E junto também com o Thunderbolt. Então, se você juntar o Thunderbolt com tecnologia e com ancoragem esquelética, a gente vai muito, muito, muito longe, cara. E a gente está entrando numa curva de ascendência agora de conforto, estética e previsibilidade com a ancoragem esquelética e o conforto estético com o Thunderbolt. A gente está só subindo, subindo na profissão. E saindo também do controle de grandes empresas, como o Maurinho falou ontem, tá? Que é interessante, senão a gente fica refém, tá? Muito Sim. bem. Os ortodontistas estão aplicando uma ortodontia convencional, aparelhos metálicos, não autoligados e também autoligados, e estão na zona de conforto. E aí a minha questão hoje é brainstorm de novo. Saiam da zona de conforto. Vamos sair da zona de conforto. Tá? O que é que você está fazendo diferente? O que é que você está fazendo para diferenciar, cara? Vamos lá, vamos pensar. Interessante, você está falando de zona de conforto. Na verdade, quem está assistindo aí está saindo da zona de conforto. Eu falei isso no primeiro dia da nossa live, primeira live que nós fizemos. Pessoal, nós estamos aqui saindo da nossa zona de conforto. Porque, na verdade, a gente poderia estar sentado, poderia estar assistindo uma série, estar assistindo televisão, mas não, estamos todos os dias aqui para poder divulgar. Então, a zona de conforto é isso, você está saindo, você está vendo coisa nova. Quem está aí assistindo está saindo da zona de conforto. É isso aí, é fantástica a colocação. Muito bem. E aí você pergunta, é possível ortodontia? Como? Como é que você vai fazer isso, cara? Como é que você vai fazer isso? Vamos atrás. Então, vamos atrás de ideias, né, Milani? Porque as ideias vão amadurecendo, entendeu? Sim. Ela vai se complementando com outra, com outra, com outra. Quando você vê, você teve uma ideia. Mas essa ideia ela foi um complemento de várias ideias que se somaram e que deram resultado. Ideias maravilhosas, esplêndidas, extraordinárias. Milani, eu sou um cara que tem 20 anos de profissão. Aprendi ortodontia com o Interlândia, entendeu? Fui assistente do cara. Aprendi ortodontia, diagrama, fio retangular, entendeu? Mas, assim, se passar uma ideia maravilhosa, pegue ela. Porque já passaram algumas vezes por mim e eu não peguei. Um paciente, por exemplo, algum tempo atrás, me pediu para fazer uma cirurgia primeiro nele e depois a ortodontia. E eu fiquei rindo. Fiquei, desculpa, mas não é assim que funciona. Mas o cara estava me ensinando que era surgery first há 20 anos atrás, cara. E eu não percebi. Então, assim, passou agora, a gente tem que ir atrás. Tá? Vamos pensar aqui. É possível fazer com uma ortodontia confortável? É possível. É possível, sim. Vou mostrar a vocês. Bom, e aí você veio de onde? Eu vim disso aqui, cara. Eu aprendi a fazer ortodontia lingual. Um caso de classe 2 subdivisão. Ortodontia lingual, apiamento inferior. Tá aí, ó. Já era uma ortodontia imperceptível, híbrida, com aparelho vestibular inferior e lingual superior para ser confortável. Com a mecânica de classe 2. A gente fez isso, tá? A gente fez isso. Tratou o paciente ficou satisfeito em 14 meses, tá? E domínio da técnica. Mas a ortodontia lingual é confortável, Milani? O que é que você acha? Não muito. Eu sou lingualista, pô. Eu gosto de ortodontia lingual, sou do grupo da BOL, sou da diretoria. Eu sei que o lingual tem um desconforto. E não sou eu que sei, não. A literatura sabe disso. Não adianta ficar falando, dizendo, não, ele diz porque ele faz, mas a literatura diz isso. Então tá aqui, o aparelho lingual. Bom, a pergunta que eu vou fazer, o aligner é confortável? O que é que você acha, Milani? Eu vou te falar de experiência própria. Eu usei aligner. Usei aligner durante 3 meses. No início, o inferior, ele machuca muito a língua. Muito. Então fala assim, não atrapalha, atrapalha. Somente no início, atrapalha para falar, incomoda. Eu fiquei basicamente, toda a troca de alinhador eu sentia muito na língua, até para falar. Então assim, eu fiz aligner em mim mesmo para saber. E eu senti assim, que fica dolorido? Fica dolorido, 2, 3 dias, incomoda os primeiros dias e atrapalha para falar, tá? Atrapalha para falar, não é uma coisa tão simples. Tirando de pão, tirar para comer, não é uma coisa tão simples. Tem que ter disciplina. Isso. Disciplina e colaboração muito grande. Sim, sim. Muito bem. E aí vem a pergunta, né? O aligner, ele é estético? Ele aparece, né, Milani? E se você botar attachment, meus pacientes no consultório não aceitam attachment, tá? Pelo menos nos dentes anteriores. De canino a canino superior, eles não querem attachment. Pede para tirar. Tá? Então, vamos lá. As metas ortodônticas eu não vou falar, vou pular isso, mas assim, a gente não pode abrir mão das nossas metas, tá, Milani?
Sim, sim. Todas aquelas metas que a gente aprendeu na ortodontia, porque, tudo bem, vou usar um aparelho estético e vou esquecer as metas. Não, não, não. As metas continuam. Vamos lá. Firme, oclusão funcional, uma boa face, um bom sorriso, enfim, tudo aquilo que a gente tem. Bom periodonto, estabilidade relativa, côndilos sentados na fossa articular, e é o que a gente aprendeu. E a gente não vai abrir mão disso, tá? Sim. Agora vem, como fazer ortodontia estética com esses princípios, com essas exigências, tá? Essa é a pergunta, tá? É outro brainstorm, é outra inquietude. Aí você vem com tecnologia. A tecnologia, Milani, ela veio para ajudar. Então, se eu tenho tecnologia atrás de uma coisa simples, eu tenho bases, entendeu, Milani? Eu construí uma base através da tecnologia e aí o resultado final é uma coisa simples. Isso, para mim, é um funcionamento muito inteligente, tá? Eu vejo isso com muita inteligência. Se você tem, por exemplo, aqui um controle, um cara fazendo um show, tá? Eu vou aumentar o volume aqui. Fazendo um show com um iPad na mão, controlando todos os instrumentos pelo iPad, pelo wireless e com a robótica. Por que o ortodontista não pode fazer a coisa simples também? Temos tecnologia para isso hoje. Tá? Temos o robô fazendo arcos, temos as impressoras 3D, os escaneamentos intraorais. Entendeu, Milani? Então, assim, sem me alongar com esse vídeo, é que nós temos que aceitar que a tecnologia está presente e nós precisamos usar a tecnologia. Isso é fato. Tá? Então, o ortodontista tem que ter uma impressora 3D, ele tem que fatalmente, no futuro, ter um scanner, como você mostrou ontem, que você já tem. Tá? Isso é fundamental. Tá? E ele tem que saber manipular com esses softwares. Sair da zona de conforto. Então, vamos lá. O escaneamento intraoral é o último instrumento que você tem que comprar. Foi o primeiro que eu comprei em Milani, há anos atrás. Há 10 anos atrás. Mas hoje você não precisa, aqui no Brasil, mas em Portugal precisa. Você me falou bem isso, tá? Em outros países, não sei como é que funciona, mas enfim, no Brasil, a última coisa que você tem que comprar é um scanner. Porque você tem o serviço de escaneamento, o pessoal vai na sua clínica escanear o paciente, enfim. Mas assim, para conforto do nosso paciente, é importante ter o scanner dentro da clínica, sim. Tudo começa pelo escaneamento. Depois vem os softwares. Você vai para os softwares, e aí você tem vários softwares, como o Mauro mostrou ontem, tá? Você tem o AutoAnalyzer, tem o Cast, tem o Artiform, e aí você tem todo o projeto. E como você me falou, bem falou ontem, tá? E eu acho que, de alguma forma, eu contribuí com essa sua mudança de postura, porque você disse, eu estou fazendo planejamento de todos os meus casos. Eu acho que tem que ser assim também. Eu faço planejamento virtual com software em todos os meus casos, independente do aparelho que ele vai usar. Se ele vai usar um aparelho fixo, um vestibular, lingual, aligner, 3D Bot, tem o planejamento virtual, onde eu vou me dirigir e dizer, olha, eu tenho que desgastar 3,7 milímetros em determinados pontos, separadamente. Aí você tem um software que a gente teve contato, é o Artiform, que esse aí se torna viável para qualquer clínica, qualquer ortodontista, porque você paga por exportação. E esse software é fantástico, ele é easy. Milani, pensa numa coisa fácil, é esse software. E aí, para início, eu acho fantástico, porque ele também tem menos recursos, mas ele, para fazer o projeto do 3D Bolt, para fazer o projeto dos aligners em Office, ele é fantástico, tá? Então, vamos lá. Impressoras recomendadas, tá? Aí tem várias impressoras, mas não é bom não errar. Mauro falou bem ontem, a GT Max no Brasil é fantástica para projeto 3D Bolt. E você teria também a Kiron, tá, da N-Cubic, uma impressora 3D com a mesa imensa, dá para você imprimir peças para cirurgia, para colocar placas cirúrgicas. Enfim, é uma impressora fantástica, tá, da Kiron. E aí você sai da Kiron e vai para uma impressora, e aí o resultado final é esse aqui que você está vendo. Você tem aqui o modelo, onde você vai manipular o arco, e você tem o modelo da maloclusão. Então, aqui está o modelo da maloclusão. Você já sabe todo o projeto que está impresso pelo software e você tem todo o arco final, o diagrama final do paciente, que você vai trabalhar no início, no meio e no fim, tá? Com o 3D Bolt. E aí é onde a tecnologia ajuda. Mas você tem impressoras de resina. Aí você tem hoje a Form 1, 2, 3
A 1, a 2, a 3. A gente está na 2, não dá para trocar toda hora, né, Milano? Também, senão você gasta muito. As impressoras são muito caras. Os caras lançam a cada 6 meses uma impressora nova. Mas são maravilhosas, tá? Essas impressoras são as melhores. Assim, conceitualmente, as melhores e mais precisas. Então, se você quiser fazer um padrão ouro no seu consultório com um aligner em office, parte para essas impressoras. Porque o Thunderbolt a gente termina com 3, 4 aligners nos casos. Então, tem que ter um aligner perfeição no final, com pouquíssimos attachments. Muito bem. E aí você tem a Anycub, que é a impressora mais econômica, né, Milano? Isso aí você com $300, $270, você vai e pega essas impressoras, estão aí disponíveis, entendeu? São fantásticas e a gente precisa delas. Mas para o nosso alunado, começar pela Anycub, que é fundamental, é fantástico, tá? É a primeira impressora, na minha opinião, tá? E aí você tem as impressões, você consegue imprimir até 6 modelos, essa é a nossa impressora, tá? 6 modelos por vez na posição vertical. Então, fantástico. E aí eu tô arrodeando, porque na verdade eu tenho que mostrar o que está por trás do Thunderbolt, que é um projeto tridimensional, tá? Muito bem, passando isso, eu teve tecnologia presente, e eu preciso, para toda a ortodontia que eu faço a tecnologia, eu vou para o projeto e vou para a realidade. Aí nasce o Thunderbolt. Porque o que a gente viu na Itália 1 ano e meio atrás, foi uma técnica de fio colado na oclusal, ocluso palatal, sem nada tridimensional, sem nenhum projeto associado. E com limitações de... Eu não vi casos de classe 2, de classe 3, nem mordidas abertas, tá? Eu vi casos de classe 1 sendo tratados. Casos em tratamento e casos tratados. Vou mostrar alguns casinhos e eu vou bem na referência. Começou tudo isso em 2000 com o Active Retainer publicado na Journal Clinical Orthodontics, tá? Pelo Aldo Matti. E aí você viu, isso aí já está na literatura. Depois veio 2001 um trabalho do Eric, tá? Falando sobre um tratamento das recidivas. E depois veio a primeira técnica, na minha opinião, que foi o Musilli, falando em 2008, com 9 anos de experiência. Na verdade, ele começou em 99, para ter 9 anos de experiência, né? E aí são os artigos. O livro publicado do Cosolino com a Marinielli, e os artigos publicados até hoje. São 8 artigos. E os nossos artigos que nós publicamos, eu e o Ney, agora em 2019. Mas já com a tecnologia 3D, tá? Muito bem. Aí o que a gente quer é um sorriso... Vocês publicaram aonde? Publicamos na Orthoscience. Tá. Tá na Orthoscience os 2 artigos. Foi, acho que em outubro, outro em novembro. Tá, do ano passado. E aí vem a pergunta, né, Milani? Agora, o que o paciente quer é isso aqui, ó. Tá de aparelho e tá sorrindo. Tá de aparelho e está sorrindo. E aí surgiu o Thunderbolt. A grande pergunta, Milani, é se isso funciona, entendeu? E isso aqui, na hora que eu publiquei isso no Face, o cara perguntou isso, você não vai resolver nunca. Impressionante. Eu não tinha certeza, tá, quando eu coloquei, mas, para ser muito sincero, eu digo, vamos ver, vai funcionar. A gente precisa ter coragem para mudar as coisas. E funciona, entendeu? Isso 8 meses depois funcionou, e graças a Deus, né? Mas o paciente sabia, se não funcionar, eu troco, fique tranquilo, entendeu? Mas assim, funciona, entendeu? Funciona e funciona bem, tá? Aí você vem aqui e diz, caramba, funcionou, né? Funcionou, olha só. Isso 8 meses depois. E isso deixa o ortodontista meio inquieto, entendeu? Nós ficamos inquietos. Eu continuo inquieto, Milani. Eu estou todo dia inquieto, tudo para voltar, sabe, Milani? Porque voltando eu começo a fazer, entendeu? E aí você tem aqui, por exemplo, um caso tratado, Milani. Num caso... Caramba... Num caso igual aquele outro que você mostrou, uma foto anterior. Tá, eu vou mostrar. Você falou que eu podia fazer pergunta, eu vou fazer. À vontade, Milani. Pode parar. Não sei se eu vou te pôr no fogo, mas põe. Vamos perguntar. Esse caso, aquela vista oclusal, quando você colocou, o paciente tem bastante apinhamento anterior. Querendo ou não, mesmo com o bracket, nós temos a tendência de vestibularizar esse apinhamento anterior. Isso, essa daí. Aqui. Então, você a gente tem a tendência de vestibularizar. Você passando o fio, não tendo nenhuma ancoragem, você vai ter essa tendência de vestibularizar. Você, por exemplo, num caso igual a esse, você poderia, por exemplo, colar de canino a canino, colar, por exemplo, o incisivo lateral e o central, o 32 e o 41, que estão mais lingualizados, e usar uma ancoragem esquelética, por exemplo, colocar um buccal shelf, ligar o canino até o buccal shelf para distalizar ao mesmo tempo? Claro. Para evitar essa
essa Se vestibularização? você não quiser, se o seu paciente é birretruso labial, você quer que vestibularize. Então você não faz Sim, nada. Mas se você quer, por exemplo, que levar para trás, tira os terceiros molares, bota a ancoragem esquelética e vai distalizando e só cola os anteriores na hora que tiver espaço. entendi. É, porque hoje a gente tem essa ideia de, por exemplo, quando eu comecei, inclusive quando eu tive aí em Recife, eu falava muito isso. Pessoal, vamos colocar primeiro ancorar, vamos fazer alinhamento, nivelamento, depois a gente ancora e distaliza. Hoje a gente já tem uma ideia diferente. Hoje a gente Isso. coloca coloca o aparelho, já coloca a ancoragem, já começa a distalização junto com o alinhamento. Então essa seria a ideia que eu estou colocando nesse caso. Se poderia fazer já uma Sem dúvida. ancoragem para distalizar ao mesmo tempo que está alinhando. É possível, claro, Milani. É inclusive mais indicado, né, Milani? Tá. Porque você não pode perder a ancoragem. É ortodontia, né? Planejamento, é Sim, mecânica, né? Então não muda muito, entendeu? É assim, a ortodontia ela é a mesma, só que a gente está mudando o aparelho conceitualmente, entendeu? Então, por entendi. exemplo, você tem aqui um aparelho como esse aqui. Se você disser, não, eu quero corrigir todas as rotações, depois eu quero usar um align para corrigir os toques progressivos, à vontade. Contanto que você faça o align você mesmo. Porque você tem o preço lá embaixo, R$ 20 um align seu, produzido por Entendi. você. Entendeu? Então, é Entendi. possível. Então, você vem aqui, faz todo esse movimentozinho aqui. Agora eu quero tirar e Fantástico. fechar os espaços. Vai lá e faz o align se quiser, entendeu? Ou se quiser Entendi. fechar tudo com a técnica, também vai. Entendi. Entendeu, Milano? Então, assim, é uma coisa muito, muito interessante. Nós aprendemos lá a técnica com o de Alessandro, tá? Em Milão. Eu, o Fernando e o Ney. E fizemos a técnica dele, que chama de Filo Invisibili, acho que é assim que fala. Tá? E, enfim, funciona, tá? Só que quando ele passou esse fio, por isso que eu falo, Milani, ninguém cria nada, as coisas vão se modificando, tá? Quando ele passou o fio por oclusal, ele mudou tudo, porque ele transformou o aparelho em um aparelho straight wire. E aí facilitou, entendeu? Aí as pessoas olham com mais interesse. Isso ele fez em 2012, tá? Nós estamos em 2020. Em 2019 a gente criou o 3D Bolt, porque ele não tinha controle de torque. Tá? Dito por ele, nós não temos controle de torque. E aí vem outro brainstorm, que aí a gente tem que... Você pode me perguntar, tá? Quando o torque é importante? Em que amplitude o controle de torque é necessário? Como podemos controlar o torque? Com a técnica 3D Bolt. Então são perguntas importantes que tem que se responder. Quando é que o torque é importante? Na maioria dos casos, sem extrações, o torque é importante, tá? No final do tratamento, entendeu? A amplitude desse controle, os alarmes fazem muito bem no final. Eu posso controlar toques individuais e posso controlar toques de vários dentes também com alças fazendo desinclinação desses dentes, criando espaço e desinclinando-os. Então, como Mas, podemos controlar o torque? Tem que evoluir um pouco na técnica, mas pode-se controlar o torque. Pode falar, Milano. mas você trabalha só com fio redondo. Só que fio redondo. Exato. Tá. Mas pode perguntar. Você perguntou, agora continue, porque fio redondo, aí você quer dizer, como é que você controla o torque com fio redondo? Era a Bora, próxima Milano, solta. pergunta. Manda. Não estou entendendo. A pergunta é assim. Não tá, É, eu também não estou. A resposta não foi completa, né? Você pode fazer uma alça, Milano, fixar a região posterior, fazer 2 alças na região do canino, e levar a fixação com resina do aparelho mais para incisal. Então, esses 4 dentes anteriores que são incisivos vão desinclinar-se. Mas para isso precisa de espaço. tá, Tá? Preciso expandir e desinclinar com o 3D Bolt. tá. Posso individualmente fazer uma alça também. Isso aí mas eu preciso mostrar uma imagem para você ver. E aí vem a pergunta: por que não pensamos nisso antes? Aí eu venho com a resposta, tá? Porque nós não tínhamos todos os recursos que temos hoje. Não tínhamos a tecnologia que temos hoje, tá? O Aligning Office, tá? Não tínhamos os scanners intraorais, tá? Não tínhamos as resinas, os fotopolimerizadores, não tínhamos os fios de níquel titânio. Quando eu comecei a fazer orto, eu não sou muito velho na ortodontia, não, viu, Milano? Estava brincando ontem lá com o Mauro, tá aí com... Quem mais você falou? Foi com ele, não foi quem estava lá que você disse, não, esse cara já mandou dentes anteriores. Mas enfim. Ah, foi o Edson que eu falei ontem. O Edson, exatamente. O Mas, Edson, assim, o Edson até, inclusive, te mandou um recado aqui, ó. O Edson já falou, grande galego. exatamente. Saudades. Como minha irmã me chama, que show. Manda um abraço querido para ele. Mas, enfim,
Por que não pensamos nisso hoje? Porque não tínhamos tecnologia. Porque, porque tudo precisa de tempo para amadurecer e consolidar-se, entendeu? Isso é uma questão, entendeu? Por que 3D Bolt? Porque tem tecnologia, cara. Você faz um projeto, ó. Você movimenta os dentes, entendeu? Você sabe quanto vai movimentar. Agora, se você está mostrando um caso muito bobinho, é verdade, começa pelo bobinho. Começa pelo bobinho, tá? Vai lá e funciona muito rápido. Funciona. E aí fica legal. Fica muito bom. E aí você já... E esse aqui, cara? Esse aqui já não é tão bobinho. Eu preciso fazer uma expansão. Preciso buscar o lateral, tá? Aí você vê, ó, em um mês, o que é que acontece? Um mês, Milani. Uma mudança da forma da boca, Milani. Aí você vê um mês de tratamento, Milani. Olha isso aqui e olha isso aqui. Em um mês, eu acho isso fantástico, tá? Sem puxar a sardinha, o peixe para o nosso fogo, mas olha só. Olha só, em um mês, o que isso acontece. Mas, enfim, Milani, por que 3D Bolt? Porque tecnológico e porque tem um planejamento, como diz o português, um planeamento, tá? Planeamento. Um planeamento todo prévio, entendeu? Todo prévio. E aí você tem como você fazer o formato dos arcos, entendeu? Você tem aqui, ó. Estão perguntando quais os arcos que você usa. Nós usamos o 12 com apiamentos bem severos. Eu estou mostrando aqui esse vídeo que é colocando o arco na posição ideal, tá vendo? Tá. O arco foi manipulado para a posição ideal. Usamos o 12, o 14, todos de níquel titânio, tá, Milani? Todos de níquel titânio. E usamos o 16 aço, tá? E de preferência usamos o australiano para evitar fraturas na oclusal, o aço australiano. E usamos o espiralado da Órmico, que chama de Respawn. Tá? São 4 ou 5 arcos que nós usamos. Ok? Acho que responde aí, né? Sim, sim. A ideia é essa aqui, ó. Ele é um aparelho straight, ele é autoligado. Aí você diz como autoligado? Peraí, espera agora sim. Espera, Milani. Ele não tem play. Como é que um aparelho pode não ter play? Ele é confortável, ele é imperceptível, ele é rápido e econômico. Milani, ele é econômico. É resina e fio e planejamento. Tá? Muito bem. Por que ele não tem play? Porque você coloca o fio e põe a resina. Então você constrói o braquete em resina. E aí o fio está encerado e ele fica sem play. Então um 12 e um 14 ele vai dar tudo que ele pode dar de imediato. Você não vai ficar preenchendo o canal de encaixe. Quando eu penso em preencher canal de encaixe de 12, 14, 16 para 22, 17 para 25, 18 para 25, 19 para 25, para começar a fazer alguma coisa, como a gente aprendeu ortodontia, me dá canseira, Milani. A gente começa a fazer tudo logo. Esse encerado que você fala, é você insera o fio? Nós inseramos o fio. Exatamente. Tá. Entendeu? Aí você vem, o aspecto é esse aqui, Milani. Olha. Você puxa para ver se ele está solto? Ele desliza, Milani. Senão o dente não movimentaria, ele desliza. Bom, a amplitude da resina depende do que eu quero fazer. Se tiver muita rotação, eu boto a resina bem ampla, mesodistalmente, entendeu? E aí eu tenho, na verdade, um tubo, não é um braquete, entendeu? Eu desenho, na verdade, você desenha seu braquete como você quer o movimento. Esse é o ponto, entendeu? No apinhamento simples, por exemplo, você pode usar, por exemplo, vamos imaginar um paciente com uma recidiva inferior, tá? Dois dentinhos, um lateral, por exemplo, ou um central que deu uma leve vestibularizada, quebrou uma contenção, você quer corrigir, por exemplo, você teria a possibilidade de trabalhar com um arco, por exemplo, colocar um 0,14, porque ele já alinha. Teria essa possibilidade? Sim, de você passar toda a sequência? Claro. Na verdade, a sequência, por exemplo, o 12 você usa para casos bem apinhados, para você não entrar com uma força mais forte. Tá? O 14 é o o coringa. É o arco que a gente trabalha 90% do tempo. Tá? Para dar formabilidade, vai para o aço. É o arco final. Um 16 aço ou um 14 aço. E para fazer retração com alça, ou usa o coaxial ou o de aço também. Mas o coringa é o 14 Naitai, tá? Tá. É o arco coringa. Muito bem. E aí você tem aqui uma impressão já com o movimento ideal e com o arco ideal. E aí vamos ver aqui um casinho de 5 meses de tratamento, bem rapidinho. Rapidinho. Qual a resina que você usa para fixar? Estou perguntando. Usamos a Book Feel da 3M.
Bookfill, tá. Bookfill, uma excelente resina, tá? Ela é flow? Ela tem carga, flow e com Flow, carga, tá. que é o ideal, tá? Então, esse é uma recidiva de um caso meu, do meu consultório. Uma classe 1, tá? Com mordida aberta, e apiamento superior e um apiamento inferior. Ok? Muito bem. O que foi que nós fizemos? Colocamos o aparelho. Tá aí, tá aí o aparelho. Fiz os desgastes. Aí tá aí o aparelhinho. E aí tá o aparelhinho. E aí, o final do tratamento. 5 meses. O final do tratamento. O final do tratamento. Agora, isso é muito simples. É fácil demais. Tá bobinho, é bobinho. Eu também acho que é bobinho, porque eu comecei pelo bobinho, que eu não sou maluco, né, Milani? Agora, esse fio, você falou que eu podia perguntar, vou perguntar, À tá? vontade, Milani, solta. Pessoal, não foi combinado, tá? Ele falou pra mim antes da live, ele falou assim, ó, Milani, pergunta o que você tiver que perguntar. Então eu vou perguntar, tá? Porque eu acho que às vezes as minhas dúvidas é a dúvida de muita gente. No caso, você falou que é straight wire, o fio ele é reto. Agora Isso. quando você cola, ele vem todo reto. Existe a necessidade, às vezes, de você fazer dobra de segunda ordem, vertical? Não existe essa necessidade, tá, Milani? Mas o que não impede de você fazer, Tá. tá? Por exemplo, quando é que eu precisaria fazer uma dobra de segunda ordem? Vamos instruir um lateral. Não precisa, porque você com o fio dental, deixa eu te mostrar uma imagem que você vai entender bem o que eu estou falando. Com o fio dental, eu vou lá buscar o fio, tá? Então, por exemplo, esse lateralzinho aí eu estou instruindo. Então, eu vou lá e desço com o fio dental na mesial distal do lateral, aí do lateral direito, tá? E aí alguém coloca a resina e alguém polimeriza. Eu estou segurando um fio paralelo, mais cervical. Tá. Você entendeu? Sim, sim. Então, assim... Ele vai fazer a dobra vertical, mas porque você está empurrando. Exatamente. Agora, como que você ele sabe tá a paralelo. altura? Como que você sabe a altura? Eu pergunto, como é que você sabe a altura quando você põe um braquete para o vestibular? É a mesma Usa, coisa. aí você Tá. diz, não, eu uso a estrela, eu uso o posicionador. Ok, eu pergunto, você usa o estrela hoje quando você cola um braquete vestibular? Não, muitos anos. É muitos anos que eu não uso também. É tudo no olho. Tá, Tá? perfeito. Aí, vamos lá. Muito bem, esse caso aqui, pode perguntar, Milane, pode perguntar. Esse caso aqui, ó, Milane, um apiamento superior e mordida aberta. Engraçado, eu fui fazer o curso, o cara disse, não trata mordida aberta, porque senão você é contraindicado. Eu já peguei várias mordidas abertas, olha só. Olha que legal. O mais interessante, Milane, é o controle da angulação também, entendeu? Você angula o fio por lingual. Ah, você consegue angular o fio. E você fecha o black space, entendeu? Aí você vai, ó. Como é que eu fechei esse black space, Milane? Deixa eu mostrar aqui. A mordida abriu durante o tratamento, por causa da resina oclusal, tá? E aí eu entrei com elástico vertical, tá vendo? Olha aqui. E aí você tava assim e você vai para aqui, ó. O inferior era assim, abriu mordida, a língua oportunista, e aí a gente entrou com elástico vertical. Desgaste interproximal. Olha o nivelamento, Milane. Que maravilha. 8 meses de tratamento, tá, Milane? Então ela era assim e ficou assim. Black space fechado, sobre a mordida, entendeu? E aí eu ainda não tirei a resina oclusal. Quando eu tiro a resina oclusal, eu ganho mais 1 milímetro sobre a mordida, pelo menos, tá? Tá. Pelo menos. Tem que pensar nisso, tá? Porque os batentes oclusais, os braquetes oclusais em resina, digamos assim, eles aumentam a dimensão vertical, entendeu? Tá. Então você tem aí o fechamento do caso. Ah, eu precisei dos 2 alarmes, 3 alarmes finais. Sim, eu sempre preciso do alarme. Eu sou perfeccionista, Milane, assim como você é, como todo ortodontista deve ser. Eu quero terminar bem meus casos. Sim. Tá? E a colaboração do paciente aí foi mínima, foi usar elástico, entendeu? Usar elástico. E aí o paciente fica feliz no final. Outra pergunta aqui. Quando trocar para o próximo arco da Flávia? Milane, veja só, você há de convir que o fio fica na oclusal. Os pacientes estão mastigando o fio. Tá? Se você pensar nisso, vai levar um estresse no fio muito grande, na mastigação. Tá. Então, a gente nós recomendamos por experiência própria, eu e o Ney, a troca do fio a cada 2 meses. Então, você pode colocar, por exemplo, o aparelho de Thunderbolt hoje no paciente superior e inferior, ajustar, e manda ele vir com 2 meses. Não manda ele vir com 1 mês, não. Manda ele vir com 2 meses. Com 2 meses ele vem, você passa lá 40 minutos com ele, faz o atendimento e manda embora de novo, 2 meses. Tá?
Então, Perfeito. porque o fio, quando você tira, o fio já está sem força, sabe, Milano? Ele entrou na fadiga, tá? Ele está com algumas dobras permanentes, entendeu? Tá, entendi. Então, isso acontece. A gente tem visto claro que precisa de trabalho in vitro para fazer essa análise, tudo. Fazer trabalhos em vivo também, pegar esses arcos de ver o que aconteceu com o componente, entendeu? Mas é uma experiência clínica que eu estou te passando, já de 1 ano e meio, que é pouco tempo, mas a gente tem muitos casos, então a gente pode falar isso, entendeu? Perfeito. Mas manda lá. Tem outra pergunta aqui. Pode fazer. Quais são as limitações dessa técnica? Pode causar problemas verticais? Vamos lá. São 2 perguntas, na verdade. Né? Quais as limitações? Pode trazer problemas verticais, por exemplo, abertura de mordida. Pode, como qualquer ortodontia que você esteja usando. Por exemplo, se você usar um aparelho num paciente, ele começar a deglutir de forma atípica, que já tive pacientes assim, e ele tive que correr para fundo, botar esporão, pode. Eu tenho paciente que eu uso esporão com essa técnica, entendeu? E para controlar a mordida aberta. Então, isso acontece em qualquer faixa da ortodontia que você esteja fazendo com qualquer tipo de aparelho. Mas a outra pergunta é a limitação. A limitação, eu tenho que ser bem honesto com você, Milani. Eu estou descobrindo ela. Porque eu estou fazendo isso, eu estou tratando qualquer caso. Tá? E estou tratando qualquer caso e estou tratando mordidas abertas, severas, com coragem esquelética, classes 2 com coragem esquelética, vou mostrar aqui também. Da última vez eu não mostrei a você. Enfim, eu vou descobrir ainda qual é a limitação. Para já, se o fio desliza no canal de encaixe, para mim ele é um aparelho como outro qualquer. Só muda a posição e eu tenho que entender como eu vou aplicar a força. Sim. Biomecânica, tá? Sim, sim. Mas funciona. Então, Perfeito. vamos ver aqui, já que você fez a pergunta aqui, vamos ver aqui um caso de... Deixa eu pegar aqui. Você sempre faz o enceramento do fio? 90% das vezes quando eu quero que haja deslizamento. Quando eu não quero deslizamento, eu não faço enceramento. Entendeu? Tá. Bom, vamos ver esse casinho aqui. Esse casinho é um casinho de lingual, que eu comecei com ortodontia lingual, tá? Eu acho que melhor assim, aí vai ficar legal. Pronto. E aí, Milani, é um caso cirúrgico, não quis cirurgia, tá? E eu terminei tratando ela com ortodontia lingual superior e o 3D bot inferior. Porque ela queria, é uma classe 2 subdivisão esquerda, tá? Aí é uma classe 2, você está vendo aqui, o molar em classe 2. E o lado esquerdo, o lado direito é uma classe 1. E aí no sorriso dela, ela tinha um desvio, tá? Um desvio de linha mediana no sorriso. E aí nós decidimos extrair um pré-molar, tá? Nela. E o inferior, um mapeamento bem generoso, digamos assim. Bom, tecnologia de novo, né, Milano? Nós usamos um software chamado SDP, Smile Design Pro, e aí eu fiz o projeto, tá? E mostrei o sorriso dela no final. E de imediato, na primeira consulta eu faço isso já. Então eu pego o paciente, fotografo e digo, vou te mostrar uma coisa aqui. Aí eu mostrei já a correção ortodôntica, mas a correção estética, entendeu? E aí é na hora que o olho brilha, tá? E aí você tem aqui a linha média a ser corrigida, tá vendo aqui, Milani? Bastante. E aí justifico a extração, justifico o resultado final, e aí vamos à escolha do aparelho. E o aparelho tem que ser um aparelho estético. Bom, a escolha nesse caso foi lingual, porque nós não usávamos ainda o 3D bot, tá? E aí tá aí o caso. Muito bem, aí a gente vai para o aparelho. Foi o aparelho que ela usou, lingual, com ancoragem esquelética, tá? Essa ancoragem esquelética é aquela que eu te falei, né? A gente faz tudo, né? A gente coloca o parafuso na Morelli, vai para o protético, eu desenho, ele desenha, ele faz fio de aço e solda, e a gente cimenta com isso na flow. Então, assim, é praticamente imediato, tá? Já no outro dia, já coloca e pronto. Tá? E o custo disso também é fantástico, né, Milani? Isso vai para R$80 uma ancoragem dessa, entendeu? Mais os parafusos, 130. Então, R$130 o cara colocou a ancoragem. E aí que está a instalação do 3D bot inferior. Ney vai falar bem disso amanhã, tá? Falamento híbrido aí. Muito bem. Aí você tem aqui o caso, e aí eu vou já para uma fase mais adiantada, e aqui está o caso. Aí você pergunta, quanto tempo depois? 10 meses depois. Olha só. Aí você tem aqui o caso. Aqui e aqui. Mas o inferior tem quanto tempo? 5 meses. Porque o inferior foi colocado
Olha aí, a retração feita com total controle e o inferior. 5 meses de tratamento. Fiz desgaste, naturalmente, tá? Essa paciente era assim, nós fizemos os desgastes e ficou assim. E está com 5 meses, tá? Aqui, ó. Muito bem. E aqui está os iniciais e os atuais. E aí, finalizando, mais 5, 6 meses a gente finaliza. Vai finalizar com o quê? Com a liner no finalzinho. Dar os toques, aquela coisa toda, tá? E aí você, caramba, você usou um lingual, você usou um 3D Bot, você usou a liner. Que loucura é essa? Não tem loucura, cara. Se eu tiver muito controle de torque para fazer muito, eu entro com lingual. Tá? Chegou, fechou os espaços, tira o lingual. Vai para o 3D Bolt. Faz o resto dos movimentos, dá a formabilidade, corrige o resto dos apiamentos. Muito bem. Finalização, retoquezinho final mínimo. Vamos lá. Refinamento. Aligner. Tudo que o aligner quer é isso. E aí, a R$22, né, Milani? Um aligner, tá? A R$22. Muito bem. Que em euro, acho que dá 4 euros, né? Hoje são 4 euros. Com o euro lá em cima. Exato. Essa aqui é outra paciente também, que a gente também começou com lingual. E no final eu tirei, ela começou a quebrar, aí perdi o controle um pouco. Isso acontece com qualquer um. E aí a gente começou, aí eu troquei e meti o 3D Bolt em cima e embaixo. O de baixo só foi 3D Bolt, tá? O inferior foi só 3D Bolt. E aí você tem aqui o caso, uma classe 2, tratada já com extrações feitas anteriormente, tá? E aí você tem um mapeamento inferior. Aí vamos lá. Um mapeamento também generoso, né, Milano? Sim. Bem generoso. Aí como é que você controla isso? Eu quero protruir um pouco, quero expandir um pouco, quero desgastar um pouco. Tá? Muito bem. Poderia ter digitalizado também. Mas, enfim, não foi feito isso. Tá aí o caso. Com 12 meses depois. Olha aí. Olha aí. O caninho precisando angular um pouco ainda. E aí eu estou fechando alguns espaços com a calça de retração. E o inferior ainda não tem a formabilidade. Vou ter que partir para um arco de aço para dar uma forma melhor de arco. De boca. Muito bem. E aí é um caso que também termina em 3, 4 meses. Então, por isso que eu estou doido para voltar, tá, Milano? Muito bem. Esse é um dentista que nós tratamos na escola, um aluno meu que trata esse paciente. Olha só. Está aqui um caso de classe 2 subdivisão. E aí, Milani, caramba, funciona a distalização? Funciona, mas tem algum caso publicado na literatura com distalização, com esse sistema único? Tem. Vou te dizer que tem. Tem da BFO, da Ana Mariniello. Tá? Inclusive naquele Zero Odonto. Tá? Então, acho que seria interessante ver. Ela deu uma aula, ela deu um webinar fantástico. Tá? Ela é encantadora. Inclusive, ela vai participar do nosso curso. O nosso curso você vai participar também, Milani, de excelência. Excelência e residência em ortodontia. É fantástico. Ela aceitou. Então, vamos ter aí uma turma boa e pesada. Tá? Você aí, Brasil, Portugal, ela da Itália, tá? Temos um colega nosso também nos Estados Unidos, mas enfim. Ela tem, você conta nos dedos, tá, Milani? Com o sistema Brackless, corrigindo classe 2, com distalização. Vamos ver, classe 1, classe 2, subdivisão. Tem uma pergunta fazer aqui. Pergunta? Isso. Tem, ó. Qual que é a sua maior dificuldade com essa técnica? Minha maior dificuldade com essa técnica? Uma boa pergunta. A minha maior dificuldade com essa técnica é eu definir agora um protocolo para a instalação dela. Por exemplo, como não tem pouquíssima coisa escrita, eu estou definindo, conjunto com o Ney, os arcos e os protocolos. Tá? Então, você disser, não, agora, qual a dificuldade, quando você não usaria? Vamos lá, acho que essa pergunta é mais essa. Sim. Quando você não usaria essa técnica? Deve ser, não, acho que a pergunta é o seguinte, qual que é a dificuldade que você tem para fazer essa técnica? Por exemplo, é colar e passar o fio, acho que essa é mais baseado nisso. Eu preciso trabalhar para realizar. Por exemplo, eu preciso trabalhar a 4 mãos. Tá? É que nem, por exemplo, na ortodontia lingual. Eu acho que para mim, a ortodontia lingual, o mais difícil é você ter que trabalhar de ponta cabeça, porque a posição, a visão é difícil. Então, acho que essa é a pergunta. Trabalhar tem que ter 4 mãos, não tem jeito, né? Tem que ter 4 mãos. Não dá para fazer a 2 mãos. Em lingual você faz a uma mão só, a 2 mãos. Perfeito. 3D Bolt não. Tem que ser a 4 mãos. Lá, uma pergunta. Ó. Como que você cola a resina em amálgama?
Boa pergunta, Milani. Excelente pergunta. Você tem os adesivos de metal, tá? E faz algumas retenções também no amálgama. Porque o amálgama, no futuro, claro, vai ser removido. É a mesma coisa de você colar algum braquete numa superfície metálica, entendeu? Tá. Então, isso resolve-se. Ô, Milani, estamos Quantidade de tratando passos levante. 3, mordidas abertas. Cara, eu vou te mostrar uma mordida aberta, Milani. Eu pedi para o paciente fotografar para me mandar. Imagina a foto como é que ficou, né? Mas, assim, mas vai dar para ver, tá? Vai dar para ver. Tá. Eu vou te mostrar. Cara, engraçado o paciente se fotografando. Ó o Manhãs mandando Manda para mim. Ó o Manhãs Manda... mandando uma pergunta aí, ó. Calma. Resina não fratura com oclusão? Fratura, Milani. Manhãs, prazer em tê-lo aqui conosco, tá? Em primeiro lugar. Mas, assim, fratura a resina, assim, se você equilibrar bem a oclusão, 3 pontos de cada lado, você distribui essa carga mastigatória e claro que fatalmente, em algum momento, vai haver essa fratura eventual um dente ou outro, tá? Como se um braquete caísse normalmente na técnica vestibular, mas normalmente não. Normalmente funciona bem, equilibrando a oclusão. Tá. Como controlar a quantidade de resina aplicada entre uma troca, empurra o fio? Tem algum template? O template é o modelo final, né, Milani? Que você faz o arco ideal em cima do seu projeto, que foi prototipado, que foi impresso, entendeu? Que foi planejado e impresso, entendeu? Então, ali é o seu template, entendeu? De movimentação da forma da arcada, tá? Tá. Como encerar o fio? Como será o fio? Você pinça o arco, marca a linha média, cera 7, aquece uma espátula 7 e passa sobre o fio. Vira o arco, passa sobre o fio. Inserou o arco todo. Só com a espátula, legal. Não pode ficar bolinha de cera. Se ficar bolinha de cera, tem que repetir. Aquece tudo, passa um guardanapo e repete. Beleza. Olha lá, É simples assim. Bom. Professor Edson ele pronto, abraço, estarei com a gente aqui no sábado, agora sim. E essa live, ele vai falar de coisas novas, viu? Vai falar de um aparelho novo aí. Cara, eu tenho que trazer o Edson aqui em Recife. Já fica o convite aí, viu, Edson? Eu vou ligar para você no privado, mas já está o convite aí. Milano já vai vir pela segunda vez ou terceira. Milano é meu carro-chefe aqui. O Edson é gente boa, o Edson é um professor fantástico, tem muita coisa nova. Sob o controle da possível vestibularização, além do que foi explicado, como controlar? De evitar a vestibularização de dentes. Isso, além do que você explicou, tem mais alguma coisa? Criar espaços antes. Não colar o dente que você não quer que vestibularize. Não cola o dente que você não quer que vestibularize. Cria espaços antes. Cria espaços antes de colocar, perfeito. Exato, isso, exato. Ou usa elásticos, né, Milani? Você pode usar elástico de classe 3, por exemplo, para evitar vestibularizações inferiores. Pode usar ancoragem esquelética também? Também, à vontade. É o que mais a gente está fazendo agora aqui, cara. É uma loucura isso. Quantos toques na oclusão com resina na colagem? O ideal é que você tenha pelo menos 3 de cada lado. Que aí você equilibra a oclusão. 3 de cada lado. Arco filme, tá? Carbono de altíssima qualidade. Não é qualquer carbono. Esse é o melhor. Esse é o melhor. É o melhor. Você fecha... Deve ser lá no molar, no segundo molar. Excelente pergunta. Muito boa pergunta. Você fecha... Como é que eu controlo, por exemplo, o quanto que eu quero vestibularizar? Tá, Milani? Então, eu tenho um modelo final. Eu vou começar, por exemplo, do centro da cúspide, do centro do molar, do segundo molar inferior, dos dois lados, por exemplo. E aí eu marco ali e o fio vai ficar mais comprido, porque eu tenho apiamento. E eu fiz o arco no modelo final. Então, eu vou num 12 e eu travo o fio lá atrás. Então, nesse caso, eu quero protrusão. Então, eu deixo o fio tapado, a resina lá atrás. Mas no caso que eu quero que não protrua, eu deixo ele com uma luz aberta. E ele vai saindo para trás. Para ele poder correr, né? Para ele poder correr, fantástico. Exatamente. Entendeu? Como faço para intercuspidar? Como faz para intercuspidar? Boa pergunta, né? Você, no final, nos últimos 15 dias, você usa elásticos verticais. E aí você vai diminuindo essa resina e chega uma hora que você tira a resina todinha.
E aí continua com a elástica vertical um pouquinho. O fio vai só de canino a canino, com ancoragem no pré. De canino a canino, com ancoragem no pré. Aí você usou a elástica vertical e aí você vai tirando gradualmente e fechou a mordida. Então você tira primeiro o posterior, deixa o anterior para ter cuspidade, mas eu depois você tira o o anterior. Eu incorporo o pré por lingual, tá? Por palatina. Tá. Para poder usar a elástica vertical. Entendi. Você vai até o pré-molar para palatina. Isso. Tá. Isso aqui aí você faz dobra. Faça um dobrinho, um fio com um fio de aço. Um coaxial, entendeu? Tá. E aí consigo usar o elástico vertical. Quer ver o caso de classe 2? Vamos lá, deixa eu ver se tem aqui. Tem mais Olha lá, trazer. O Mauro está falando, vai levar a BIM e as novidades do MARP, né, Edson? O Edson tem umas novidades. Vamos lá, aí. Edson vai vir aí. Eu te ligo aí em seguida, Edson. Vamos embora. Se a quantidade de resina influencia a movimentação dentária. A quantidade de resina influencia a movimentação dentária? A dúvida é como controlar a quantidade dessa resina dentro de um fio e outro. Entre um fio e outro. Então vamos lá. Eu acho que aí tem duas perguntas. Uma é se a quantidade de fio interfere na movimentação dentária. Sim. Se eu tiver, por exemplo, uma rotação de incisivo central e eu fizer um pontinho de resina, esse dente eu não vou ter muito controle dele de rotação. Mas se eu fizer uma área de resina, tipo um tubo, uma área de um tubo, ampliando a resina, eu vou rotacionar melhor esse dente. Então a quantidade de resina influencia sobre a movimentação do dente. Segunda pergunta, que acho que está tudo numa só. A distância interbraquete, como é que você controla? A distância interbraquete, se os dentes já estiverem sem rotação, estiverem já bem alinhados, eu dou só pontos de resina, porque aí eu tenho uma distância interbraquete maior, isso é melhor para a movimentação. Tá? Mas se eu tiver rotações no pré-molar muito grande, eu vou usar uma grande amplitude de resina, para poder... Grande é pequeno, tá? Eu digo grande, é maior amplitude. E aí vai dar rotação no pré. Acho que eu consegui responder essa pergunta aí. Tem outra pergunta aqui, o doutor Fábio. No caso de classe 2, em relação ao plano oclusal, sabendo-se que não deve extruir o molar inferior, como você controla essa extrusão quando utilizado o elástico de classe 2? Como você controla? Eu posso usar microparafuso. Eu uso microparafuso e controlo a extrusão, a não extrusão do molar inferior. Entendeu? Só para controle vertical. Só controle inclusive vertical. Intraradicular, né? Botar um entre dentes, entendeu? Perfeito. Pega lá um de 8 milímetros, você faz isso. Essa pergunta é mais ortodontia, né? Mais ortodontia. Vamos lá, porque mostrar outro caso? Vou tirar os comentários. Eu queria mostrar esse caso de classe 2. Queria mostrar esse caso de classe 2 e a evolução de um de mordida aberta, que ele fotografou engraçado, mas e a gente fecha tudo. Eu acho que aí fica legal. E aí, como eu estava falando, Milani, são pouquíssimos casos que a gente tem publicados sobre o sistema Brackless, tá? E esse caso está com 5 meses de tratamento. E aí, o nosso planejamento foi distalização superior esquerda e mesialização dos molares e premolares inferiores esquerdos. Ou seja, eu vou protruir um pouco os superiores, vou distalizar os superiores e mesializar os inferiores. Desse lado da maloclusão de classe 2, tá? E aí foi que eu pensei, não, vamos agora trabalhar com 3D Bolt, vou mudar a ancoragem esquelética, tá? E o superior está aqui, um apiamentozinho, e esses apiamentos, assim, por 3D Bolt passam batido, tá? Mas eu fazemos o projeto, tá? E escaneamento, tá? E aí vamos para o projeto. Projeto final do paciente, já sei todos os movimentos, e aí eu sei exatamente quanto é que eu vou movimentar o molar, né? Se o molar está em classe 2, na verdade ele é o 26, tá? Esse dente aqui, ó. Ó, Milani. O 26. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou lá no 26 e vou ver qual é o dente. O 26. O 26 está aqui. Então ele vai distalizar 3 milímetros, ó, Milani. Ele vai distalizar 3 milímetros, tá vendo? Uhum. Então eu tenho um projeto que eu sigo ele fielmente. Aí eu tenho aqui quanto que eu tenho que desgastar, se tiver desgaste, e quanto que eu tenho que desgastar se tiver desgaste. Tem aqui um desgastezinho para fazer. Qual que é o software que você está usando? Eu estou usando o OrthoAnalyze e o Cast. Tá. E com os alunos agora eu vou começar a usar o Artisform, que eu te mostrei no começo. Então tá aqui E haja cabeça para mexer em todos os softwares, né, Milani? É muita coisa. Mas enfim. E aí tá o caso. E aqui tá a distalização que a gente quer, tá? Aí tem um vídeo mostrando. Isso é muito bom que o paciente interage com isso, tá? E aí mostra o que é que eu vou fazer com ele, ó. O inferior também vem para frente, tá? Muito bem. Esse é o projeto e aí vamos executar.
colocamos o aparelho e aí colocamos a ancoragem aí esquelética, tá? Nossa ancoragem esquelética aqui de R$ 130, tá? É bom falar nisso. E aqui está o 3D Bolt instalado em cima e embaixo. O paciente está de aparelho. Vem com 2 meses, tá? Muito bem, está aqui o paciente, um elásticozinho de classe 2 e aqui um elásticozinho de classe 2 para vestibular, que pode ser por lingual também. Muito bem. 5 meses depois, ele estava assim. O lado direito, que era classe 1, que ainda tinha um pouquinho para corrigir. Passou, porque ele passou 2 meses sem atendimento. E usando elástico de classe 2. Aí eu mudei para elástico classe 3 aí, tá, Milani? E o outro lado, eu continuei com elástico classe 2, mas já está em classe 1. E aqui está o caso já distalizado. Já está em classe 1. Então, eu continuei mais um pouquinho distalizando, tirei o botão daqui que estava inflamado, aqui, ó. E aí coloquei no pré, tá? E continuei com o elástico. Aqui está dando uma hiperplasiazinha, mas já está no final, já retirado aqui no máximo 2 meses. Estou controlando a higiene. E está aí o aparelho dele. E hoje ele está em classe 1. E o inferior, ele estava sem o arco. Aí a gente recolocou. Mas, enfim, vamos ver ele falando aqui, que é interessante. Tudo tranquilo. Não alterou quase nada a fonética. O mini implante também. A placa de ancoragem, né? Uhum. E você está usando elástico também, né? Deixa eu dar uma linha. Baixa a cabeça um pouco. Baixa a cabeça um pouco. Isso, chegou do outro lado. E você está de aparelho. Aparelho inferior. Isso. Então já tu está vendo teu aparelho. Dá para te mostrar? Vira aí. Isso aqui e o de baixo aqui. E aí faz a... Tá chegando lá, né? Tá... Milani, eu penso nesse caso, Faz, acho que 5 meses. 5 meses no total. Mas teve 2 meses sem atendimento. Isso. Está contando com esses 2 meses, não? Não, eu acho que teve 5 manutenções. 5 manutenções. Essa aqui é a sexta. Essa é a quinta. Essa é a quinta. Ok, obrigado. E o cara ele já está em classe 1, Milani. Entendeu? É fantástico isso, tá? E aí, para finalizar, eu vou te mostrar uma mordida aberta, que a gente está em tratamento, que o paciente se fotografou, que é engraçado ele se fotografando, mas enfim. Uma mordida aberta com classe 3, tá? Com relação de classe 3. Ele é um classe 3, esse paciente. Sim. E aí, vamos dar uma olhadinha nele, e aí a gente faz o fechamento, tá certo, amigo? Sim, sim. Você vai da BIM com essa distalização. Sem dúvida. Ela encaixa certinho nessa posição que você está fazendo. E olha que eu não tinha visto esses casos aí que você tinha feito. Muito interessante. Veja só, são classe 3, tá? Com mordida aberta. Uma mordida aberta pequena. Tá? Uma mordida aberta com classe 3. O molar também está em classe 3, tá vendo? Pequena a classe 3 de molar, tá? Sim. E do lado esquerdo, um pouco mais a classe 3. Tá vendo? Um pouco maior. E mordida aberta. Então, qual foi a ideia? A ideia foi colocar o 3D Bolt no diastema, rotação no lateral, um mapeamento inferior, diastemas que vão favorecer esses diastemas, claro, né? E tá aqui. Na tela você vê a classe 3, tá? Pulsão natural da cabeça e a vertical verdadeira passando no ponto A e no ponto B. Então tá zerado, deveria ser tá atrás do ponto B. E aqui a face também em classe 3. Suave classe 3, é claro. Mas é uma classe 3. Então nós colocamos o aparelho, tá aí, no primeiro mês, e tá aí o aparelho colocado. Eu entrei com ela de imediato, tá, Milani? Bota o aparelho e já bota o elástico. Fica esperando. Tem play 0, tá? Tem que se lembrar disso. Não tem play. Então tá aí o elástico 316, um 316. E no planejamento eu posso extruir dentes, tá? Daí o caso não é intrusão, é extrusão de dente. Que é mais fácil também, tá? E aqui tá o caso com 3 meses de tratamento. 3 meses. O superior. Aí eu tô fechando com uma pequena alça, uma alcinha de Elgiloy. Desculpa, Elgiloy não, de australiano. Fazendo fechamento. E aqui está a vista lateral dele. Com 3 meses. Olha só, Milano. Eu entrei com o elástico classe 2 agora do lado direito. Tá vendo? Eu mudei o elástico. E aqui, o elástico classe 3 continua. E notem que eu coloquei um elástico na vestibular aqui, Milani, ó. Sim. Notou? Para ajudar o fechamento de espaço. Ok? Muito bem. Como é que ele se fotografou? Ele já está assim, ó, em classe 1, com a mordida aberta de 2 milímetros. Isso tem 5 tratamento. Classe 1 já, também com a mordida aberta de 3 milímetros.
O diastema fechou, praticamente. Isso é a fotografia dele. Desculpem, viu, gente? O arco inferior, fechando tudo. E doido para atender ele, eu estou, né? Para terminar esse caso aí em 10 meses, no máximo, entendeu? Mas a morda aberta é expressiva. A morda aberta chama atenção. Tá? Enfim, é um caso que está terminando. Bom, para a gente terminar a ideia nossa de mudança de conceitos aí, tá, Milani? O que é que você está fazendo para diferenciar-se? Eu acho que deve usar um aparelho evoluído, como esse, com tecnologia embutida. Eu acho que a gente tem que simplificar as coisas, entendeu, Milani? Dentro da ortodontia. Não pensar sempre dentro de uma caixa, tá? Olha, vamos lá, o caminho é esse aí, mas vamos lá, vamos simplificar. Compra uma impressora, usa o scanner da radiologia, inicialmente paga um projeto, depois começa a desenvolver aí no Artform, que vai aprender a mexer, que é muito fácil, tá? E aí esse é o caminho do sucesso, descomplicar, tá? Descomplica. Mas usa tecnologia, usa quem de novo. E não fica pensando só em bracket e fio, não. Pensa em Thunderbolt Miner, tá? Essa frase assim, eu achei super legal, do Steve Jobs, não sei se você conhece, mas ele diz assim, ó, este tem sido um dos meus mantras, foco e simplicidade, tá? Foco e simplicidade. Mantenha as coisas simples. O simples pode ser difícil, mais difícil do que o complexo. É preciso trabalhar duro para limpar seus pensamentos de forma a torná-los simples. Então vamos pensar bastante para tornar aquilo que parece ser complexo simples. Senão não vai perdurar, entendeu, Milani? Só as coisas mais simples é que perduram. Mas no final vale a pena, porque quando chegamos lá, podemos mover montanhas, porque a gente simplificou aquilo que era complicado. Então, mecanicamente, isso é uma coisa muito simples, entendeu, Milani? Isso que a gente está fazendo, o Thunderbolt. Esse é um curso que a gente vai dar em Portugal em julho, tá? A gente está vendo a data por causa da coisa. Esse é o curso que nós damos aqui em Recife e vamos dar em Portugal também. Esse é de Natal, já está com a turma completa e estamos aguardando só o Covid, eu e Ney, tá? Esse trabalho todo, assim, feito por mim e pelo Ney. Aqui estão os meus contatos, quem quiser tirar um print aí, tá? Muito obrigado, né, Milani? Obrigado a você, Milani, ao Fábio, tá? Próxima live vai ser a do Ney, né? Vai ser um show amanhã, tenho certeza. Ney é campeão, tá? E mais uma vez, obrigado, Milani, por toda essa oportunidade que você me deu aí de mostrar esse trabalho, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu virar aqui. A resina você já falou. No fio 016 de aço, quando você chega no canino para colar na lingual, você faz degrau? No fio 016 de aço, quando chega no canino para colar o canino, você faz degrau? Não. Se a linha do sorriso, se o smile arch do paciente estiver ok, não. Agora, se ele tiver, por exemplo, precisando de extrusão de canino a canino, antes de entrar no aço, eu já faço essa extrusão no próprio Naitai. Porque você já faz antes, né? Você começa fazendo isso, né? Você faz já o planejamento começa fazendo antes. Isso, Você usa 3D Bolt em pacientes com bruxismo? É uma boa pergunta, Milani. Uma boa pergunta essa. Se o bruxismo do paciente estiver rompendo, quebrando demasiadamente o aparelho, é melhor você mudar de ideia. É melhor você partir para não digo nem align, talvez você tenha que trabalhar com aparelho vestibular mesmo. Entendeu? Mas a gente tenta, a gente levanta a mordida lá atrás, entendeu? Tenta apoiar em 4 lugares com a resina mais alta, para evitar a quebra, entendeu? A pergunta minha, você sempre cola de 7 a 7 nessa técnica? Na maioria das vezes, porque se você pensar que eu vou levantar a mordida e se deixar o 7 livre, ele vai extruir. Mas se eu não quiser que haja essa extrusão e quiser colar só de 6 a 6, também posso. Eu posso criar um batente oclusal no 7 para ele não extruir. Tá. Um contato oclusal. Estão perguntando se o Naitai é termo. Não uso termo. A gente começou usando o termo achando que seria melhor e chegamos à conclusão que o termo é muito lento e ele não consegue fazer o que o Naitai faz. Então não usamos o termo. Usamos o Naitai. Naitai normal. Eu tinha uma pergunta para te fazer. Como é que daqui a pouco vem? Vou complicar a minha vida, Milani. Então tá, vamos complicar. Ela veio. Paciente com ausência dentária. Por exemplo, o paciente perdeu o primeiro molar, segundo molar inclinado. Você trabalha até pré ou você cola tudo?
É melhor trabalhar até pré, usar um microparafuso para verticalizar o molar. E aí, uma vez que você precisa colocar o molar no contorno do arco, aí você incorpora ele já nos momentos finais. Tá. E aquele espaço teria algum problema de... Esse espaço você pode fazer um degrau, né? Você pode trabalhar com fio de aço, fazer um degrau, descer e subir na oclusal do segundo molar, entendeu? Tá. Você faz o E aí degrau. evita o estresse da mastigação, né, Milano? Boa pergunta, Milano. Muito boa Tá. pergunta. Muito boa pergunta. É possível a intrusão por oclusal com o próprio arco? Uma curva reversa, por exemplo? Eu tenho tentado fazer curva reversa e tenho percebido um movimento muito lento. Inclusive, essa pergunta está relacionada a paciente com sobremordida. Entendeu, Milani? Sim. E como toda ortodontia, nós, em algumas situações, nós precisamos de arcos auxiliares, tá? E aí eu já posso usar arco auxiliar também, tá? Então, por exemplo, eu posso usar um arco auxiliar como esse aqui, por exemplo, vou mostrar aqui, tá? Posso usar um arco auxiliar como esse aqui, ó, para intrusão. Tá. Na verdade, isso é um cantilever, tá? O fio está passando por oclusal e pegando todos os dentes. Mas pela vestibular eu entro com cantilever, porque intruindo o canino, do lado direito e esquerdo, eu vou intruir também os incisivos. Tá. Então eu consigo. Porque ele Aí tá eu ligado evito por usar dentro. isso, aí eu evito usar a curva reversa e uso o cantilever coladinho também, da maneira mais discreta possível. Entendeu, Milano? Eu acho que Entendi. essa pergunta foi muito boa. Essa pergunta foi muito boa. Muito boa. Eu não sei se você tem algum caso, mas, por exemplo, paciente classe 3, que você vai distalizar inferior. Por exemplo, aquele caso de mordida aberta. Vamos imaginar que fosse um paciente que fosse classe 3, mas não fosse mordida aberta. Fosse um paciente que você teria que distalizar inferior para poder ganhar espaço e corrigir essa classe 3. Você faria como isso? Você faria dessa mesma forma, com botão? Ou... Eu faria colocando um parafuso, a gente até conversou sobre isso, que o shelf muitas vezes a gente não tem, né? Então Sim. a gente coloca entre ramo e corpo, lá na região posterior ao segundo molar, e aí nessa altura eu consigo puxar por vestibular e posso também puxar por lingual, e aí distalizando os molares, entendeu? E pegando o mais cervical possível em direção ao parafuso, porque aí eu me aproximo do centro de resistência dos premolares e molares. E aí eu levo para trás e distalizo, entendeu? Como... Distaliza tudo. E aí depois Perfeito. vai. Na verdade, o guia, que é o fio, né? O trilho, que seria vestibular, lingual ou ocluso palatal, essa é a única mudança, entendeu? Mudou a posição do trilho. Por necessidades o quê? Estéticas, né, Milani? Tá. Necessidades estéticas, entendeu? Então, esse é o caminho, tá? Na minha opinião. A gente tem que fazer alguma coisa diferente dentro da ortodontia e melhor. Sim, sim. E a gente tem que sair daquilo que é convencional, tá? Porque não é estético, não é... O paciente não aceita. Meus pacientes não aceitam. Eu venho fazendo ortodontia estética, Milani, há mais de 20 anos, entendeu? E meus pacientes são muito exigentes, cara. Eles não aceitam o attachment nos dentes anteriores. Sim. Quando eu fui aí, né, para Recife, eu fui na sua clínica, né, e você já tinha impressora, e naquela época impressora e scanner eram poucos que tinham no consultório, você tinha duas até. É verdade. Você já tinha Começamos duas aí uns 10, 12 anos atrás que a gente começou. Então vocês estão bem à frente. Eu preciso fazer uma homenagem aqui ao Bruno Pato, porque isso tudo aconteceu porque ele me passou um print de um Instagram de Alessandro. E, cara, depois disso eu fiquei louco, fiquei procurando no mundo todo o que é que tinha sobre isso, entendeu? E aí encontrei, tem aqui, a gente encontrou, tá? Mas eu e o Ney, depois eu peguei o Ney e disse, ó, muda a tua cabeça, vem comigo. O time tá comigo no consultório, mesma coisa. E todo mundo que trabalha comigo, e agora você. E o Manhãs, aí eu vi que ele perguntou, ele tá doido, ele já me disse que tava doido para fazer isso. Eu digo, tem que fazer. Doido para colocar um, viu? A esquelética dele, eu acho que o Edson já vai começar. Cara, comecem, porque isso é fantástico, acredite. Imagino, por isso eu tô vocês até, porque até a gente já fica imaginando coisas para poder fazer no paciente classe 3, até fazer mecânica, mas bem interessante. Nesses próximos dias, a gente vai começar a fazer uma galeria de casos, junto com os nossos professores associados, os nossos colaboradores. Então, o Felipe, o Nivaldo, o Mauro Melo, o Ney é fundador da técnica, né? Eu, o Ney, entendeu? A Marcela, a Cátia e a Betânia, que trabalham comigo. Então, a gente tem um grupo aí muito forte trabalhando e a gente vai criar uma galeria. Eu vou disponibilizar essa galeria, sabe?
Pô, muito para as legal. pessoas verem e saberem que a coisa funciona. Porque tem Sim, que. sim, É como se fosse uma task force, entendeu? Que houve na Lingual no passado. Então, sim. mostrando que funciona. E o mais interessante, Milani, e que tem que se dar conta, é que é um fio de níquel titânio e resina flow. O insumo. O insumo é a tecnologia por trás, que aí você vai imprimir 4 modelos de. Vamos lá, pode ser impressora de filamento. R$ 10 de impressão, o fio e a resina. Mas o mais importante é que o valor volta para o ortodontista. Então, o mérito é nosso, porque nós Sim, pensamos em biomecânica e nós aplicamos as forças. E nós planejamos os casos. E a simplicidade do fantástico. aparelho. Sim, Então, isso é uma mudança de conceito, isso é muito forte que a gente está falando sim, aqui. sim, sim. Não é simplesmente pegar um fio e passar por ali, não, entendeu? A gente está mudando Sim, conceitualmente a sim. ortodontia. O Isso importante aí maior é o é planejamento, né? De como você vai fazer exato. isso, né? Planejou Porque certo, vai dar fazer, certo, entendeu? exatamente. Exato. É isso Vamos ver aí. se tem mais algumas perguntas aqui. Em pacientes com DTM já tratada, é uma contraindicação? O paciente com, Com DTM, desculpa, paciente com DTM tratada, é uma contraindicação? DTM tratado. Não, não vejo um paciente com DTM tratado ser contraindicação, a não ser que ele, durante a desoclusão, ele comece a desenvolver algum sintoma, entendeu? E aí você tem que sair fora para não voltar a um problema maior, entendeu? E aí Perfeito. partir para uma mecânica mais convencional. Eu acho até que o aligner também tem suas contraindicações para os pacientes com DTM também, Sim. entendeu? Eu penso Só vou assim. agradecer ao Ney, que o Ney está respondendo aí. Obrigado, Ney. O Ney já está Ô, respondendo Ney, Ele já está respondendo umas obrigado, Ney. perguntas aí, tá? A cera 7 perguntar. Eu estava vendo ele respondendo, foi ótimo. Ele está Foi ótimo mesmo. respondendo, os que ele está respondendo, ó, o Ney vai estar com a gente amanhã, ele é um dos fundadores da técnica, então já está respondido algumas perguntas. Exato. Esse cantilever que você fez, foi com fio TMA 17 por 25? TMA 1725, exatamente. Exatamente. TMA. Ah. Um excelente fio para fazer cantilever, né? Ó o Manhãs aí, tá falando que a sua clínica parece uma torre de controle de voo, tem monitor para todos os lados. Ó, saudade, manhã, saudades. Você vai fazer Prazer. aí no Brasil, eu vou fazer aqui, vou fazer em Portugal amanhã o curso. Vamos lá, vamos Felipe, grande abraço, Felipe. Ó, Felipe, o insumo principal é conhecimento ortodôntico, é isso mesmo, Isso, esse é o fantástico. ponto. Esse é o, voltou para nossas mãos, entendeu, Milani? Saiu de grandes companhias, entendeu, cara? Esse para mim é fundamental, sabe assim? É campeão. O ortodontia Sim, tem que fazer o ortodontista, entendeu? E assim, sim, fazer bem feito e simples, né, cara? Porque assim, sim, até sim, do ponto de vista de lucratividade é muito maior para o ortodontista, entendeu? sim, sim, com Essa certeza. técnica. Você atende o paciente a cada 2 meses, entendeu? E o custo é muito baixo, né? O custo é muito baixo. Exato. É baixíssimo, né? Não, Aí sim, então é perguntando fio e aí, Milani. resina, Fio resina, cara. Resina e foto polimerizador, né? catalisador. Qual a contenção que você usa no final? E depende muito, mas assim, de uma maneira geral, eu uso a placa de acetato, tá? Tá, 0,70. E faço a própria contenção dentro do consultório, entendeu? perfeito. Aliás, eu faço tudo dentro do consultório. Tem uma coisa que eu gostaria de complementar, uma bobagemzinha que Maurinho não mostrou ontem, que é fantástico, sabe, Milani? É um negocinho que dá um charme para para a plaquinha de contenção. Já que ela falou em contenção, alguém falou aí em contenção, é você usar um engraver laser. Uma vez eu perguntei a um colega meu sobre isso, ele disse, não, isso é uma máquina muito, é uma máquina importada, um negócio assim muito, não posso dizer. Eu disse, tá bem, então tudo bem, não diga não. Um dia eu vou saber. E aí não tardou, tá? E eu vou te mostrar, isso é muito engraçado, essas coisas na vida. Conhecimento é uma coisa que a gente não deve segurar, né, Milani? Exatamente. Pra quê, Se né, fosse para cara? segurar, a gente estava sentado no sofá agora, assistindo TV. Cara, veja só, toda vez que vocês me fazem perguntas, você não sabe como é que eu estou aprendendo aqui com isso aqui, tá? Porque eu estou vendo quais são as dúvidas, quais são as perguntas, aí eu já vou melhorando na explicação, entendeu? Mas, enfim, cara, na hora que você termina uma placa, seja ela qual for que você está fazendo no seu home office, no seu liner office, enfim, você tem que gravar o nome do paciente, gravar o número da placa, né? Pô, é um requinte, entendeu? Sim, Aí sim. você vai lá e grava. Pô. É uma máquina chamada Laser Engraver. Você entra no Mercado Livre e por R$ 600 você compra essa máquina, entendeu?
É pequenininha, bota no cantinho do consultório. Vou mostrar aqui para vocês verem. Pronto. Gravou. Aí já está gravado. Já gravou. Você pinta de preto, bota no computador qual é o que você quer escrever, a letra, a fonte, e o laser vai lá e escreve. Ah, que legal. Depois você passa o algodãozinho, tá feito. Ele grava na placa o nome, Grava tudo na direitinho. placa, o Fantástico. nome, o número. Uma bobagem. Compra hoje. Fantástico. Termina a live e Fantástico. compra, entendeu? Fantástico, fantástico. Porque normalmente eu ponho o número no alinhador. Então eu ponho, por exemplo, no modelo e imprime, mas não é sempre que dá, né? Depende do molar, não dá pra pôr. Então, Você bota o nome, bota inclusive o telefone do paciente, se você quiser, porque aí se ele perdeu a liner, tem o telefone ali, entendeu? fantástico, Aí, fantástico. é uma bobagem, entendeu? Mas assim, eu achei engraçado, porque quando eu perguntei ao colega, ele disse, não, isso é uma coisa muito, não posso dizer. Digo, Tô ai, meu perguntando Deus. qual o nome da máquina. Laser Engraver. Laser Engraver. Escreve Engraver. Perfeito. Fantástico, ó. O Ney já botou lá. Bobagem. Olha lá, já colocaram lá. Já Isso colocaram, aí. o Ney já pôs. Exatamente. O Ney Obrigado, tá Ney. trabalhando aí, ô Ney, você vai trabalhar amanhã também. O Ney já tá ali, ó. Você tá trabalhando e tá rápido. Amanhã eu vou ficar lá respondendo. Amanhã, ouviu, Ney? Amanhã você tem que cobrar do Guaraci, que ele tem que fazer o mesmo, tá? Exatamente. Ah, Ok. deixa eu ver, Que bom, mas que acho, bom, Milano. acho que é isso. A resina já foi, pergunta ou não, parabéns. Bem, Guaraci, queria te agradecer mais uma vez que você está aí com a Ô, gente. cara, mais uma vez, Foi obrigado. fantástica a live. Guaraci, muito obrigado. Obrigado, foi amigo. fantástico. Tudo O de que você bom. mostrou Tudo aí de bom. é único. Eu falei, você Vamos lá. você é o que criou isso daí aqui aí no Brasil e realmente o pessoal está elogiando aí, fantástica a aula e foi como sempre, né, Guaraci? Obrigado, amigo. Sua aula é Obrigado, sempre obrigado. muito boa.